Quando um homem decidiu ajudar uma loba e seus filhotes, ele jamais imaginou que essa ação teria consequências severas 4 anos mais tarde. Essa história se passou no coração da selva do Alasca. Em um dia ensolarado de primavera, um garimpeiro chamado Frank buscava ouro ao longo do riacho Mitchell, no lado sudeste da ilha Admiralty, no Alasca. Ao sair da densa floresta que cercava a ilha, ele parou abruptamente. A poucos passos, em uma área pantanosa, estava um imenso lobo cinza do Alasca, preso em uma armadilha, uma que Frank reconheceu como pertencente a seu amigo caçador chamado Benjamin. Se não fosse por Frank naquele dia, o lobo teria sucumbido, pois Benjamin havia falecido na semana anterior devido a um ataque cardíaco. Frank se aproximou do lobo, desejando ajudá-lo. No entanto, confuso e assustado, o lobo recuou, lutando contra a armadilha enquanto tentava se libertar. Foi nesse momento que algo crucial chamou a atenção de Frank. Aquele lobo, na verdade, era uma fêmea, e suas tetas estavam cheias de leite. Isso significava que em algum lugar da ilha havia uma toca cheia de filhotes famintos, esperando por sua mãe. Percebendo a situação, Frank parou, tentando não assustar ainda mais a loba-mãe. Observando-a atentamente, ele supôs que talvez ela estivesse presa apenas por alguns dias. Isso era um bom sinal, pois significava que possivelmente os filhotes ainda estariam vivos. Considerando o forte instinto materno da loba, Frank deduziu que ela não se afastaria muito da toca onde estavam seus filhotes, sugerindo que estes não estariam muito longe dali. No entanto, Frank se deparava com um dilema. A necessidade de libertar a loba para que ela retornasse aos filhotes apresentava um desafio. A preocupação de Frank residia no receio de que, ao libertá-la, a loba reagisse com agressividade para proteger sua cria, colocando a própria vida de Frank em risco. Diante desse perigo, Frank elaborou um plano alternativo, na esperança de contornar a potencial hostilidade da loba. Ele decidiu procurar os filhotes e levá-los até a mãe. Frank começou buscando por pegadas que indicassem o caminho percorrido pela mãe-loba. Eventualmente, encontrou algumas pegadas marcadas na neve ao redor do pântano. Persistente, o garimpeiro seguiu as marcas que o levaram a cerca de meia milha pela floresta e depois subindo uma encosta cheia de pedras. Ao se aproximar do topo, Frank avistou, na base de um abeto imponente, a toca da loba. Ele prosseguiu cautelosamente em direção à entrada. Consciente da timidez dos filhotes, ele evitava qualquer gesto que pudesse assustá-los ainda mais, sabendo que retirá-los da toca seria uma tarefa difícil. A toca permanecia silenciosa, sem indícios claros da presença ou ausência dos filhotes. Determinado a atrair a atenção deles, Frank tentou imitar o chamado agudo da mãe-loba, mas nenhum som ou movimento emergiu da toca. Porém, Frank não desistiu. Na segunda tentativa, 4 filhotes minúsculos surgiram cautelosamente na entrada da caverna. Eles caminharam lentamente até Frank e começaram a sugar seus dedos. Eles não podiam ter mais do que algumas semanas de idade e estavam claramente famintos. Com cuidado, um a um, Frank os acomodou dentro de seu saco de estopa. Agora, com os filhotes seguros, Frank voltou-se em direção à loba, retomando o caminho pela encosta em direção à mãe deles. Ao se aproximar da loba presa, ela rapidamente ficou em alerta e emitiu um lamento agudo, como se soubesse que o homem estava acompanhado de seus filhotes. Frank retirou os filhotes do saco e, em questão de minutos, todos estavam sugando a barriga da mãe. Apesar do conforto dos filhotes ao retornarem à mãe, Frank ainda se via diante de um impasse sobre como libertar a loba. Cada vez que tentava se aproximar da família, a mãe rosnava e o advertia, deixando claro que ele não deveria se aproximar. Resignado diante da impossibilidade imediata de libertar a loba, Frank buscou meios para alimentá-la e manter sua vitalidade. Frank sabia que se um dia fosse libertar o animal preso, teria que ganhar sua confiança, e alimentá-lo era a melhor forma de fazer isso. O garimpeiro construiu um abrigo próximo à família de lobos e logo mergulhou no sono. Na manhã seguinte, despertou com 4 pequenas e fofas criaturas cheirando seu rosto. Parecia que havia conquistado a confiança dos filhotes, mas ainda precisava conquistar a da mãe loba. Nos próximos dias, Frank dividiu seu tempo entre a prospecção e os esforços para ajudar a loba presa. Ele atirava pedaços de carne para ela e brincava com os filhotes, na esperança de demonstrar que não representava a ameaça. A cada interação com os animais, Frank avançava gradualmente em direção à armadilha. Na noite do 5º dia, enquanto entregava a porção diária de carne para a loba, um gesto encorajador capturou sua atenção. Um leve balançar do rabo por parte dela.
Animado com a possibilidade de finalmente ter conquistado a confiança do animal, Frank se assentou a alguns metros de distância, uma proximidade que permitia à loba, se quisesse, desferir um golpe fatal em seu braço com um simples movimento de suas mandíbulas. Com essa tensão delicada no ar, o homem acabou adormecendo, cercado pela família de lobos. No dia seguinte, Frank acordou ao som dos filhotes mamando em sua mãe. Ele os acariciou cuidadosamente e, para sua surpresa, a mãe loba não rosnou ou se moveu. O homem então colocou sua mão na perna presa da loba. Houve um leve sobressalto, mas ela não fez nada para impedi-lo. Finalmente, após dias de esforços para conquistar sua confiança, Frank começou a colher os frutos de sua dedicação. Ele examinou a armadilha de aço e percebeu que apenas 2 dedos da loba haviam sido capturados. Estavam inchados e cortados, mas ela não perderia a pata, o que já era um resultado melhor do que ele esperava. Frank encontrou o mecanismo de liberação e pressionou-o rapidamente. Após aguardar ansiosamente pela libertação da loba e pela reunião dela com seus filhotes, Frank testemunhou algo surpreendente. A loba, agora livre, aproximou-se lentamente dele e começou a lamber suas mãos e dedos. Essa atitude, completamente contrária ao conhecimento de Frank sobre o comportamento dos lobos, o deixou espantado. No entanto, ele estava mais do que disposto a aceitar esse gesto incomum. Com o tempo, a mãe decidiu que era hora de partir. Reuniu seus filhotes e rumou em direção à floresta. Antes de desaparecer por completo na vegetação, lançou um último olhar para trás, como se estivesse convidando Frank a segui-la. Frank entendeu o convite silencioso da loba, juntou suas coisas e seguiu o animal. Eventualmente acabaram subindo a montanha, alcançando um prado alpino majestoso. Ao longo da borda do prado, uma matilha de lobos espreitava. A loba-mãe e seus filhotes se aproximaram da matilha e, após alguns minutos de cumprimentos, toda a família começou a uivar. Frank assistiu de longe, maravilhado por testemunhar algo tão magnífico. Com a noite se aproximando, ele montou seu acampamento. À luz da fogueira, ele conseguia ver várias formas de lobos se movendo nas sombras. Contudo, ele não sentia medo, sabia que eles estavam apenas curiosos sobre ele. Ao amanhecer do próximo dia, Frank soube que era hora de partir. Ele juntou suas coisas, com a loba-mãe lhe observando o tempo todo. Quando chegou ao lado oposto do prado, Frank olhou uma última vez para trás. A loba-mãe e seus filhotes estavam sentados exatamente onde ele os deixara. Frank acenou em despedida, e a loba-mãe respondeu com um uivo melancólico. Então ele se virou e desceu a montanha, deixando para trás aquela experiência marcante. 4 anos após o encontro com os lobos, Frank voltou ao Riacho Mitchell. Enquanto percorria a floresta familiar, algo capturou sua atenção: a armadilha de aço enferrujada, aquela mesma da qual ele havia salvo a loba anos atrás. Ao avistar a armadilha, Frank foi tomado por uma sensação estranha. Um impulso o instigava a retornar ao prado onde havia se despedido da família de lobos anos antes. Seguindo seus instintos, ele subiu a montanha até alcançar o prado. Lá, soltou um longo e baixo chamado de lobo, uma prática que já havia realizado muitas vezes. E, para sua surpresa, um uivo respondeu. Frank chamou novamente e, mais uma vez, um uivo respondeu. Em seguida, avistou uma grande forma escura movendo-se em sua direção pelo prado. À medida que se aproximava, percebeu que se tratava de um lobo cinzento, mas não era um lobo qualquer. Era o mesmo que ele havia resgatado anos atrás. O animal parou bem diante de Frank, seu rabo peludo balançando levemente. E então, tão rápido quanto havia aparecido, desapareceu na floresta novamente. Frank deixou a ilha não muito tempo depois. E, embora nunca tenha visto o animal novamente, a memória da loba e de seus filhotes ficaram com ele pelo resto da vida. Não se sabe se esta história é verdadeira ou não, mas a experiência mágica de compartilhar um vínculo especial com outro animal é algo que muitos de nós conhecemos por causa de nossos próprios animais de estimação. Às vezes, a vida nos presenteia com uma experiência única e marcante, como a de Frank com os lobos, um evento extraordinário que se destaca como uma joia rara em nossas memórias. Agora é com você. O que você faria se encontrasse um lobo precisando de ajuda? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, curta o vídeo e compartilhe com alguém.
Seu apoio é fundamental para que eu continue trazendo histórias inspiradoras como essa para você. Mas espere, não saia ainda, pois as emoções não acabam por aqui. Imagine um encontro inesperado entre um homem e 2 filhotes de tigre nas montanhas da Rússia. O que o destino reserva para essas criaturas vulneráveis? Será que o amor e os laços criados poderão superar as barreiras do tempo e as diferenças entre as espécies? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo e venha se emocionar conosco. Grandes emoções e lições inspiradoras aguardam por você.